Querido irmão, querida irmã, para este sábado da sexta semana da Páscoa, nesse dia 28 de maio, dia em que a paróquia São Norberto da Arquidiocese de Montes Claros inicia a novena de São Norberto, fundador da Ordem Premonstratense e padroeiro da paróquia São Norberto, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 16, do versículo 23 a 28. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vo-lo dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a nossa relação com o Pai deve ser marcada pela proximidade e confiança. Nosso mediador é o próprio Jesus que veio do Pai e para ele retorna. Estar unido ao Pai é algo processual, pois, como seres humanos, vamos compreendendo e amadurecendo aos poucos. Deus é sempre o mesmo. Somos nós que experimentamos muitas fragilidades e por isso tornamos nosso relacionamento com Deus nem sempre tão pleno. Uma vez que nossa fé esteja abrigada de fato em Deus, teremos a liberdade e a confiança de pedir a Ele o que nos for necessário e Ele nos atenderá. E certamente aquilo que pedirmos estará em sintonia com a relação estabelecida entre nós e Ele. Querido irmão, querida irmã, nas orações da liturgia da igreja, sempre dizemos no final, por nosso Senhor Jesus Cristo, ou por Cristo nosso Senhor. Pedimos sempre em nome de Jesus, por meio dele. Ele é o mediador entre nós e o Pai. Ele disse aos discípulos: Se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vos dará. Em seu nome quer dizer em união com ele. Essa comunhão com Jesus é obra do Espírito Santo em nós, que nos faz filhos no Filho. E como estamos unidos a Ele, em comunhão com Ele, Jesus nos diz que nem vai precisar rogar ao Pai por nós. E a razão, o Pai nos ama porque amamos e acolhemos seu Filho como seu enviado. Pedindo em nome de Jesus, isto é, em união com Ele, somos atendidos. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia, concluir suas preces ao Pai com por Cristo nosso Senhor. E agora reze assim comigo. Ó Jesus, Divino Mestre, contigo aprendemos a manifestar ao Pai nossa total confiança e estabelecer com Ele íntima comunhão, com a certeza de que em teu nome Ele atenderá nossos pedidos. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia deste sábado, da sexta semana da Páscoa, nesse dia 28 de maio, dia em que
Iniciamos a novena de São Norberto, fundador da Ordem Premonstratense e padroeiro da paróquia São Norberto da Arquidiocese de Montes Claros. É uma novena que vai ter início com uma carreata e você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do versículo 23 a 28, o texto de João 16, 23 a 28, rezar o Salmo 46. Paulo permaneceu algum tempo em Antioquia. Em seguida, partiu de novo, percorrendo sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Era um homem eloquente, versado nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com muito entusiasmo falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Então, ele começou a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, expuseram-lhe o caminho de Deus. Como ele estava querendo passar para a Acaia, os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para que o acolhessem bem. Pela graça de Deus, a presença de Apolo aí foi muito útil aos fiéis. Com efeito, ele refutava vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Messias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, durante toda esta semana, a liturgia da palavra nos preparou para as três grandes solenidades dos domingos seguintes: Ascensão, Pentecostes e Santíssima Trindade, destacando a ida de Jesus para junto do Pai, o envio do Espírito Santo e a união das três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, formando uma unidade indivisível, presente em nossa vida e nos fortalecendo na missão. E é dessa unidade que fala o Evangelho de hoje, ao tratar da nossa relação com Deus e dos pedidos que fazemos a Ele. Jesus afirma que se pedirmos alguma coisa ao Pai em seu nome, Ele nos concederá, porque o Pai e o Filho formam uma só pessoa no Deus Trino. Muitas vezes temos dificuldade de perceber essa unidade, e isso se revela na maneira como nos relacionamos com Deus e com o próximo e nos pedidos que fazemos. Quando conseguirmos essa sintonia com Jesus, como ele tem com o Pai, nossa alegria será plena, afirma Jesus, e as nossas ações serão fecundas. Jesus diz tudo isso num contexto de preparação para a sua ascensão. Depois da ascensão do Senhor, veremos as coisas mais claras ainda e entenderemos melhor o que Jesus quer nos dizer, pois vamos aos poucos entendendo como se dá essa unidade entre Jesus e o Pai, mediada pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito que os discípulos receberam em Pentecostes e que recebemos nos sacramentos, batismo e confirmação. Esse Espírito nos guiará na missão, como vemos guiar Paulo, Apolo, tantos outros que assumiram testemunhar Cristo, o Messias, e a sua ressurreição. Na primeira leitura de hoje, vemos que o objetivo principal de Paulo e seus companheiros era anunciar que Jesus, o Messias, ressuscitou dos mortos para que tenhamos vida plena. Porém, para isso é preciso formar pessoas e comunidades.
Assim, a leitura de hoje destaca esses dois elementos com ênfase na formação humana, a formação de discípulos e missionários. Dentre estes discípulos e missionários, encontramos a pessoa de Apolo, homem com profundo conhecimento das Escrituras e que falava com eloquência, persuadindo pessoas e convertendo-as para o cristianismo. A força persuasiva de Apolo era tamanha que mais tarde iria conseguir muitos seguidores. No texto de hoje, vemos a união de Áquila e Priscila a ele. Desse modo, eles iam somando forças para o trabalho missionário. Apolo, a exemplo de Paulo, segue em viagens missionárias, formando discípulos e comunidades e refutando aqueles que queriam contestar seu testemunho. Querido irmão, querida irmã, vemos desse modo o quanto a confiança em Deus e o sentido de pertença fortalecem o trabalho missionário. Paulo e Apolo dão testemunho disso. Nós também podemos testemunhar Jesus Cristo com renovado ardor missionário, nesta comunhão fraterna com o Deus Trino e nossos irmãos. E reze assim comigo, Divino Espírito, que a consciência de ser amado pelo Pai mova-me a viver a vocação de servidor do Reino, pronto a praticar a justiça e a misericórdia. Amém.